Continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares. As forças intermoleculares, elas são responsáveis por atrair as moléculas umas às outras. Note que as forças intermoleculares, elas são diferentes de força intramolecular. A força intramolecular, por exemplo, é uma ligação química que mantém uma molécula unida. Ou seja, vamos imaginar um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio, conhecido aí como a molécula da água. O hidrogênio ele se liga ao oxigênio através de uma força intramolecular, ou seja, através de ligações covalentes. Já uma molécula de água interage ou é atraído a outra molécula de água através das forças intermoleculares. Então, intra são ligações covalentes e inter são atrações entre moléculas. Então, quando uma substância ela entra em ebulição, por exemplo, o que são quebradas são as interações intermoleculares ou as forças intermoleculares. As ligações químicas, as ligações covalentes, que são as forças intramolecular, elas não são quebradas. Se a gente observar, por exemplo, a molécula do HCl, a ligação entre o H, o hidrogênio, e o cloro é uma ligação covalente, uma ligação forte, é uma força intramolecular. Mas quando uma molécula de HCl é atraída a outra molécula de HCl, nós estamos falando de uma força intermolecular. Notem que a força dessa atração ela é mais fraca, enquanto uma ligação covalente ela tem aí da ordem de 431 kJ por mol. Já a força intermolecular ela tem uma força ou uma energia muito menor, por ordem aí de 16 kJ por mol. As forças intermoleculares, então, elas vão influenciar diretamente nas propriedades físicas de líquidos, gases ou sólidos. Então, no caso de líquidos, por exemplo, quanto mais forte for a intensidade dessas forças intermoleculares, ou seja, quanto mais forte essas forças de atração, maior vai ser a temperatura de ebulição desse líquido e maior a temperatura de fusão do mesmo. Aqui são apresentadas as forças intermoleculares em ordem decrescente da força. Então, a força intermolecular de maior energia ou com maior força de atração são as forças íon-dipolo. Depois a gente tem o caso especial, que são as ligações de hidrogênio, que é um caso especial aí das forças de polo-dipolo, até chegar nas forças de dispersão de London, que são as forças mais fracas em termos energéticos. A força íon-dipolo é a força intermolecular mais forte que existe. Nela, um íon e a carga parcial de uma certa molécula polar, elas são atraídas. Então, por exemplo, a gente tem a situação da água, que pode ser atraída a um cátion ou um ânion. Então, o íon, por exemplo, um cátion, ele vai atrair a parte negativa da molécula da água, enquanto que o ânion ele vai atrair o polo positivo da molécula da água. As forças íon-dipolo elas são dependentes de três fatores, que são eles a distância entre o íon e o dipolo, a carga do íon e a magnitude do dipolo. Então, a distância entre o íon e o dipolo, quanto menor foi a distância entre esse íon e o dipolo, por exemplo, uma molécula polar, que nem a água, mais forte vai ser a atração. Menor distância, maior atração. Em relação à carga do íon, quanto maior a carga do íon, também mais forte vai ser a atração. Já em relação à magnitude do dipolo, quanto maior a magnitude do dipolo, mais forte também vai ser essa atração. Outro tipo de forças intermoleculares que a gente tem são as forças de polo-dipolo. Ela vai ocorrer entre moléculas polares. Então, quando essas moléculas polares elas estão próximas umas às outras, o lado positivo de uma molécula ele vai atrair o lado negativo de outra molécula. Essas forças de polo-dipolo elas vão ser efetivas quando as moléculas elas estiverem próximas umas às outras.
E essas interações elas são mais acentuadas no estado sólido. Lembrando que as forças de polo elas são mais fracas que a íon dipolo. As forças de polo, ela ocorre entre moléculas polares. E essas moléculas elas vão estar livres no estado líquido, né, para mover ou girar umas sobre as outras. E durante essa movimentação, pode ocorrer que ocorram tanto forças atrativas quanto forças repulsivas, dependendo da orientação da molécula. Então, se um lado positivo da molécula ele atrai o lado negativo de outra molécula polar, a gente vai ter o caso aí de forças atrativas. Mas se o lado negativo de uma molécula polar, ele se aproxima do lado negativo de outra molécula polar, essas forças vão ser repulsivas. E se duas moléculas eles têm aproximadamente a mesma massa e o mesmo tamanho, as forças de polo vão aumentar com o aumento da polaridade. Então, mesmo que elas tenham a mesma massa molar, né, e o mesmo tamanho, a força ela vai ser maior com o aumento aí da polaridade entre essas moléculas. Ao observarmos então essa tabela 2, nós podemos ver que essas moléculas elas apresentam massa molecular muito próxima, da ordem aí de 41 a 50 grama por mol. Só que o que difere entre elas é o momento de polo, e isso difere, esse momento de polo vai diferir entre essas moléculas de acordo com a polaridade entre elas. Então, o propano, ele apresenta na sua composição várias moléculas aí de carbono. Já a acetonitrila, ela apresenta o nitrogênio. O nitrogênio, ele é muito mais polar do que, por exemplo, o carbono. Então, o momento de polo de uma acetonitrila é muito superior ao momento de polo do propano. E isso vai influenciar diretamente no seu ponto de ebulição. Então, quanto maior o momento de polo, maior essa polaridade da molécula, maior vai ser o ponto de ebulição. Outra força intermolecular importante são as forças de polo induzido. Essa força intermolecular, ela ocorre quando moléculas polares, ela vai induzir a formação de um dipolo em moléculas apolares. São interações muito fracas. E a energia da interação é por volta aí de 2 kJ por mol. Então, moléculas que são polares, né, ou seja, moléculas que têm um dipolo permanente, a nuvem eletrônica dela, ela vai atrair uma molécula apolar e ela vai induzir a formação de um dipolo. Esse dipolo ele é temporário. Então, a nuvem eletrônica da molécula apolar atrai ou promove uma deformação na molécula apolar de forma que é produzido momentaneamente um certo dipolo ou é formado um dipolo induzido nessa molécula apolar. Esse tipo de interação pode ocorrer, por exemplo, entre o HCl, que é uma molécula polar, e o metano, que é uma molécula apolar, ou o HCl, que é uma molécula polar e tem um dipolo permanente, e a molécula de Cl2. Outro tipo de força intermolecular que nós temos são as dispersões de London. As forças de dispersão de London elas foram descritas pela primeira vez em 1930 por Fritz London e ela descreve o porquê de moléculas apolares, como por exemplo gases, eles podem ser liquefeitos. Durante o processo de condensação, esses gases eles vão ou de liquefação, esses gases vão se aproximar entre si. E já que são moléculas apolares, então essas moléculas, elas de alguma forma, elas conseguem interagir umas com as outras. Então essas forças de dispersão de London, ela ocorre entre moléculas apolares e é o tipo de força mais fraca entre as forças intermoleculares. E nesse caso, moléculas apolares ou moléculas neutras são capazes de interagir entre si. O que ocorre é que
há uma deformação ou de alguma forma há a formação de uma nuvem eletrônica em uma molécula apolar e essa deformação ou essa formação dessa nuvem eletrônica em um lado da molécula apolar promove ou induz a formação de um dipolo instantâneo em uma molécula que esteja próxima, em uma molécula apolar próxima a si. Então, através desse tipo de indução a esse dipolo instantâneo, é possível que moléculas apolares elas interajam entre si. Então, o que ocorre nas forças de dispersão de London é que ela só vai ser significativa quando as moléculas apolares elas estão próximas entre si. E o que vai ocorrer é que por um instante a nuvem eletrônica de uma molécula apolar, por exemplo, o hélio, ela vai ficar distorcida e ela vai formar um polo positivo e um polo negativo, ou seja, ela vai formar um dipolo instantâneo. E esse dipolo instantâneo, ele vai, quando próximo a outra molécula apolar, ele vai induzir a formação de um dipolo instantâneo nessa outra molécula apolar. Então, o que ocorre é uma distorção da nuvem eletrônica das moléculas apolares, né, uma dispersão momentânea. E aí, forma-se um dipolo induzido momentâneo nessa molécula polar. Ela, como está próxima de outra molécula apolar, ela vai induzir a formação desse dipolo instantâneo também nessa outra molécula apolar. E essas duas moléculas elas vão interagir entre si, como é mostrado aí nessa figura. Uma característica muito importante nas forças de dispersão de London é a polarizabilidade de uma molécula. O que é isso? É a facilidade com que a distribuição de carga de uma molécula ela pode ser distorcida com um campo elétrico externo. Então, por algum motivo externo, há uma distorção na nuvem eletrônica da molécula polar, ela vai formar esse dipolo momentâneo. Esse dipolo momentâneo, ele, quando próximo aí a uma outra molécula polar, ele vai induzir a formação também de um dipolo momentâneo nessa outra molécula polar. E aí as duas moléculas apolares vão conseguir interagir entre si. Então, quanto maior a polarizabilidade de uma molécula, mais facilmente a nuvem eletrônica dela vai ser distorcida para ela formar esse dipolo momentâneo. E quanto mais polarizável, também vai ser mais forte essas forças de dispersão de London. Então, moléculas maiores, elas tendem a ter maiores polarizabilidade do que moléculas menores. Por quê? Porque ela vai ter um número maior de elétrons e esses elétrons vão estar mais afastados do núcleo. E as forças de dispersão de London, elas também tendem a ser mais intensas com o aumento da massa molecular. As forças de dispersão de London também vão ser influenciadas pela forma espacial da molécula. Então, vamos ver esse caso de uma molécula de pentano e neopentano. Ambas têm 5 carbonos, só que a molécula do N-pentano, ela vai ter uma área superficial muito maior e muito mais disponível para o contato com outras moléculas. Então, as forças de dispersão de London entre as moléculas de pentano, nesse caso, elas são mais intensas do que entre as moléculas de neopentano que têm uma forma esférica. Isso devido à forma espacial da molécula, o que resulta numa área superficial maior que está mais disponível ali para o contato. E é estimado que as forças de dispersão de London elas são responsáveis por mais de 80% da atração total entre moléculas. Como já foi falado anteriormente, o ponto de ebulição ele vai aumentar com o aumento da massa molecular. Só que um caso especial é o caso da água, uma molécula com uma massa molecular muito baixa em relação a essas moléculas apresentadas nessa figura, só que ela apresenta um ponto de ebulição elevado. Isso porque as moléculas de água, elas interagem intermolecularmente através de ligações de hidrogênio, que é um caso especial das forças intermoleculares de polo-dipolo. Foi observado então que o ponto de ebulição de alguns compostos que continham ligações de hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio,
eram anormalmente altos, o ponto de ebulição desses compostos. E eles explicaram isso baseado em forças intermoleculares excepcionalmente fortes que foram denominadas de ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é um tipo especial de atração intermolecular e ela vai ocorrer entre o átomo de hidrogênio, em uma ligação polar, e um par de elétrons não compartilhado de um átomo pequeno e eletronegativo que esteja próximo. Então, ela vai ocorrer entre o hidrogênio e o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio em outras moléculas. Nessa figura, nós temos exemplos de ligações de hidrogênio e as linhas sólidas elas vão representar as ligações covalentes e as linhas vermelhas pontilhadas representam as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio elas sempre vão ocorrer entre o hidrogênio e moléculas menores e eletronegativas, que são o oxigênio, o nitrogênio e o flúor. Então, a gente usa aquela regrinha, né, do hidrogênio com FON. E notem que nas ligações de hidrogênio há um par de elétrons não compartilhado. Ligação de hidrogênio, ela vai desenvolver um papel muito importante nos sistemas químicos e sistemas biológicos, em especial nas proteínas. E nós precisamos conhecer não só a ligação de hidrogênio, como as demais forças de interação intermoleculares ou as forças intermoleculares, porque elas vão estar envolvidas nos processos de separação. Então, no caso de uma proteína, por exemplo, a gente tem ali que o aminoácido ele apresenta um grupo radical e o seu grupo radical ele pode interagir com outro aminoácido através de ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio elas vão formar a estrutura secundária da proteína, né? Ou seja, uma cadeia peptídica ela vai interagir com outra cadeia peptídica formando essa estrutura secundária. Essa estrutura secundária ela pode ser uma alfa-hélice, uma folha beta. Após isso, essas cadeias polipeptídicas elas começam a se enovelar, se formar dobraduras entre si, formando a estrutura terciária de proteína. Em alguns casos de proteína, alguns tipos de proteína, a estrutura terciária de uma proteína ela interage com outra estrutura terciária, ou seja, esses enovelamentos interagem entre si através de uma estrutura quaternária. Essas estruturas quaternárias, elas também podem ser estabilizadas através de ligações hidrogênio ou ligações de sulfeto. Então é importante conhecer essas interações porque elas vão estar presentes nas biomoléculas que nós vamos estudar e nós vamos estudar os métodos de separação dessas biomoléculas e, em grande parte, vão estar envolvidos aí essas interações intermoleculares. Por isso, precisamos conhecê-la profundamente. Ao final, eu deixo para vocês esse fluxograma, no qual é possível
descobrir, né, quais são as forças intermoleculares envolvidas entre íons e moléculas que estão interagindo entre si. E é isso. Bom, pessoal, nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser sobre hidrofobicidade.